Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você irá assistir agora uma palavra de fé e esperança. Para que você não perca nenhuma série de mensagens, deixe seu like, faça sua inscrição, que toda vez que subir um vídeo, você vai ficar por dentro de tudo. Que Deus te abençoe, que Deus possa tocar no seu coração através dessa palavra. Deus te abençoe e até mais. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Diga pra ele nessa noite: tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Aleluia! É o amor de Jesus, ele não falha pela nossa vida. Glória a Deus. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre.
dele pelas nossas vidas não falha. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Há um escape para você nessa noite. Há um escape para a tua vida. Aleluia. O inimigo tenta laços e embaraços para me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Estás comigo, o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Esse é o nosso Deus, o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É mesmo que bradar no alto, não teme, estou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverás nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Ele não vai, porque Ele está debaixo dos nossos pés. Eu não estou sozinho nesta guerra, o Senhor está comigo, o braço forte do Senhor. Sabe quem Ele é? Calma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Esse é o poder de Deus, o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, eu estou contigo. Deus já tem um caminho aberto pra você passar. Mas, aleluia. Haverás nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverás nuvens que trazem chuvas de bênção. Receba nessa noite, aleluia. Só ouve a voz do Senhor. Oh, aleluia. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Esse é o poder dele, o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filho. É o mesmo que brada do alto, não tema, estou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper. Aleluia. Haverás nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Oh,
Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Ele reina para sempre. Aleluia. Reina para sempre. Ele tem todo esse poder. Ele abre caminho para você passar. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Você está guardado nas mãos dele. A tua casa está guardado nas mãos dele. O mar, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho. Eu estou guardado, bate no peito, no esconderijo. Não estou sozinho, Ele está com você. Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem? O nome dele. Seu nome é Jeová Jiré. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Nós cremos em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia. A nossa esperança está nele. Não, Ele está comigo. Eu estou guardado, você está guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu uma batalha, seu nome é. Aleluia. Irás prover de novo.
você nessa batalha. Eu estou com você nesse caminho. Oh, aleluia. Seu nome é Jeová Jireh, e irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier. Todo desânimo seja caído por terra nessa noite. Toda palavra que enfraquece a vida seja caído por terra nessa noite. Porque nós cremos num Deus que tudo pode. Nós cremos num Deus que ainda faz milagre. Oh, aleluia. Oh, Senhor, Tu és santo. Tu és santo. O Senhor sempre fez prover nas nossas vidas. Não será agora que o Senhor vai nos abandonar. Não será agora que é hora de descer do barco. Não é hora de querer descer no meio da tempestade, porque é no meio da tempestade que Ele está com você. Aleluia. Ele está dentro desse barco com você. Você não vai afundar, você não vai naufragar, porque o Deus que faz milagre está na tua vida. É o Deus do socorro bem presente na hora da angústia, é na hora da depressão, é na hora do desânimo, é na hora que você não vê porta aberta. É aí na onde que o meu Deus chega. Aleluia. É aí que quando o homem fala não tem jeito, pode parar. É aí que o meu Deus aparece, Ele entra em cena. Ele não sumiu. Ele está com você, mesmo que pareça tudo perdido, Ele está com você. Ele está com você. Não deixe naufragar a tua vida. Não se perca os teus sentimentos achando que Deus se esqueceu de você. Ele está com você. Ele está com você. E Ele fala nessa noite: não saia do barco. Ei, eu estou com você nesse barco. Eu estou com você nessa peleja. Eu estou com você nessa advocacia. Eu estou com você nessa porta fechada. Ei, não tente entender porque Deus fechou uma porta, mas tente entender a porta lá na frente que será aberta para a tua vida. Ei, Ele é fiel. Ele é fiel para fazer muito mais daquilo que nós imaginamos, muito além daquilo que nós pensamos. Ei, o desejo da minha vida, da tua vida é querer parar, mas Deus fala: ei, tente um pouco mais. Tente um pouco mais. Ei, a vitória é para a tua vida. Sou eu, Deus, que sustento a tua casa, a tua vida, o teu ser, o teu sentimento. Aleluia. Sou eu, Deus, que passo o bálsamo de Gileade sobre a tua vida. Saia daqui nessa noite renovado, cheio do Espírito Santo de Deus, porque nós cremos num Deus ainda que faz milagre. Nós cremos ainda num Deus que cura cego. Nós ainda cremos num Deus que levanta paralítico. Nós ainda cremos em um Deus que abre gaveta e tira documento que estava esquecido. Ele está na casa, Ele está no ambiente, e quando está no ambiente, o negócio é outro. Ei, a circunstância é outra, porque o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Aleluia, o Senhor está na casa. As palmas é para o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus está nesse momento. Deus está aqui nesse lugar, gente. Você está sentindo a presença de Deus? Vamos cantar mais uma vez? Temer porque me ajuda aqui, Érica. Temer porque se eu estou. Vai. Canta, gente, cante.
Vai, Eric, canta, me ajuda aí. Declare isso. Irá prover. Bem baixinho, só a igreja. Vamos, igreja. Declare isso na sua vida. Haja o que houver, venha. Só a igreja, só a igreja. Irás prover de novo. Será que você acredita nisso nessa noite? Eu creio em ti. Eu não vivo. Eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio. Levanta sua mão para sua casa, aponta para onde sua casa está nesse momento. Nós vamos orar para nossas casas nessa noite. Pai, em nome de Jesus, entramos na sua presença para te agradecer por todas essas famílias representadas nessa casa. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela nossa casa, pela nossa família, por essas pessoas que estão aqui. Que o Senhor acampe os seus anjos ao redor da nossa casa. A sua palavra diz que o Senhor acampa os anjos ao nosso redor para nos proteger do devorador, Pai. Então, nesse momento, eu não sei o que está acontecendo na casa dos seus filhos, mas eu libero uma palavra que onde o Senhor entra, a casa muda. Aonde você entra, a sua unção entra. Aonde você entra, tudo que estiver ruim tem que sair. Doença, nós repreendemos, Pai, que você derrame nas nossas casas um mover diferente, mais unção, mais presença, que nossas casas sejam realmente um culto todos os dias, Pai, que nossa vida seja nosso estilo de vida, que seja um culto para Ti, Pai. Nós te damos glória por mais uma vez estar na sua casa, adorando o seu santo nome, Pai. Nós queremos cobrir a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. Proteja os nossos filhos onde Ele quiser que botar a planta dos pés deles, nas suas escolas, Pai. Que o Senhor possa acampar os anjos na escola, na mente dos nossos filhos, dos nossas esposas, dos nossos esposos. Cuida da nossa casa, é o que nós te pedimos, Pai, porque isso é esse é o nosso maior ministério, é cuidar daquilo que você colocou na nossa mão. Nós te damos glória para todos os santos. Se você crê que essa palavra tem poder, diga um amém. Amém, em nome de Jesus. Queria convidar a irmã Érica para trazer uma palavra aqui, em nome de Jesus. Marcela? Ué, me mandou errado então, hein, pastorzão. Graça e paz, amada igreja. Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Salmo 37. Nós vamos fazer a leitura de 3 versículos. Esse salmo, eu pedi para o Senhor falar comigo hoje. E o Senhor falou tremendamente no meu coração. Então, antes de trazer eles para os irmãos, essa reflexão, ela chegou primeiro a mim, porque há momentos que na vida da gente tá tão confuso, tá tão turbulento, mas o Senhor, Ele é a nossa força, né? E aqui diz assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor, espere nele, não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Eu quero chamar a atenção da palavrinha entrega, confia e descanse no Senhor. É o que nós precisamos: entregar, confiar, descansar e esperar. Não é fácil, né? É muito difícil, mas no Senhor nós conseguimos fazer essa entrega, confiar e esperar. E tem um acalento para os nossos corações, né? Lá em Eclesiastes fala que há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, há tempo de nascer, há tempo de morrer. O que eu entendo disso tudo? Por mais que o que eu e você esteja esperando no Senhor não chegou, o tempo não é meu, o tempo não é seu. Mas tem o dono da vida, o dono do tempo, o dono de tudo. E nada é impossível aos olhos dele. E eu creio na minha vida e na sua vida que Ele vai trazer existência daquilo que eu e você está pedindo para Ele. Às vezes está doendo muito, às vezes o processo está muito difícil e a vontade é de desistir. Mas nós não podemos desistir. Desistir é para os fracos e nós somos mais que fortes em Cristo Jesus. Amém? E é isso.
Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Glorificado é o nome do Senhor. Eu sei que Deus, Ele está falando conosco, né, irmão? Mesmo comigo, para mim, meu Deus. Que maravilha, irmãos. Lá na cidade onde eu residia, onde eu congregava, na igreja missionária, pastor Marcelo, tinha vezes lá que ele dividia a mensagem assim entre ele e uma outra missionária. Ele pregava e tinha vezes que ela pregava. E eu olhava assim, a mensagem era dividida tipo em duas. E hoje eu revi isso aqui, quando o Espírito de Deus dividiu a mensagem com a Érica. A mensagem que Deus me deu, ela trouxe pelo louvor, e depois a irmã complementou. A passagem que Deus me deu para ministrar nessa noite está em João, o Evangelho de João. Eu separei um texto. Nessa tarde eu tinha uma mensagem para ministrar, mas nessa tarde o Senhor Deus me trouxe essa palavra. Eu estava soldando uma escada num reforço, e eu liguei para um outro parceiro que estava com o carro em outro lugar, e ele veio até a mim. E aí eu fui perguntar dele como é que estava o negócio, e ele engasgou e não queria soltar a palavra, né? Eu olhei para ele, o que está acontecendo? Aí logo em seguida me veio que ele estava esperando uma notícia da esposa, né, que está presa pelo ICE. E ele engasgou e chorou de um tanto. Foi uma dor tão profunda que eu fiquei sem palavra. E ele falou, para mim não tem mais sentido. Eu falei, o que aconteceu, cara? E ele não falava. E aí Deus me trouxe uma palavra ao coração. Aí depois ele disse, o juiz não liberou. Simplesmente ele voltou e falou assim, esse que estava pedindo uma fiança para liberar ela, e o juiz não liberou. Eu falei, então há esperança. Vamos continuar crendo, vamos orar por você. À noite eu vou estar apresentando você para a igreja, e nós vamos estar orando por você. Creia, rapaz. Não perca a esperança não, dizer que tudo acabou, que não acabou não. Há chance ainda, há oportunidade. E Deus naquele momento me trouxe uma palavra, entendeu? Eu parei, peguei o telefone, dei uma olhada. João capítulo 21. Eu quero falar sobre um homem que se desanimou, entendeu? Um homem que trouxe no seu coração um desânimo, entendeu? Simão Pedro. Capítulo 21 do Evangelho de João, diz assim o versículo 3: Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe, também nós vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia. E disse-lhe, pois, Jesus, e sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram, que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus, filhos, temos alguma coisa de comer? Respondendo-lhe, não. E ele disse, lançai a rede à direita do barco, e achareis. E lançaram, pois, e já não a podia tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu sei que o Senhor tem falado aos nossos corações. O Senhor confirmou a Tua palavra através da Tua igreja. E eu te peço a graça do Teu Espírito para que eu possa transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Fala com Teus filhos, fala com a Tua igreja. O Senhor conhece e sabe quem precisa ouvir, Senhor, essa palavra. Renova nossas forças nessa noite. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor nessa noite, irmãos. Aqui nós vemos um texto a qual eu acabei de ler, e para complementar esse texto eu quero ler aqui Filipenses 4:13, que eu estava ali e me veio esse versículo.
posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu coloquei aqui um marco para poder. Temos aqui um homem que Jesus, no livro de Lucas, no capítulo 5 em diante, nós vamos ver a história desse homem, por nome Simão Pedro, onde Jesus o encontrou pela sua primeira vez. A Bíblia vai nos contar que Jesus, ele estava ensinando, e Lucas fala que a multidão apertava, e Jesus ensinando e a multidão apertando, e a Bíblia vai nos contar que Jesus vê 2 barcos à beira de um lago, no mar, e vê homens que ali estavam reparando as suas redes. Ele estava lavando, limpando, consertando, homens que haviam passado a noite pescando. E Jesus, com a multidão, agora aproxima diante daqueles homens e fala assim: me conceda esse barco, eu preciso ganhar espaço para poder ensinar, porque a multidão estava apertando Jesus, e penso eu que Jesus queria ter essa visão, ter longe, às vezes está ensinando e o círculo dele perto estava muito, e ele disse ali, e a Bíblia diz que esse Simão Pedro, esse pegou o barco e se afastou-se da multidão, e Jesus ali ensinava a multidão, e diante esse ensino, Jesus agora, depois que termina o ensino, ele peça para esse homem assim: olha, agora vamos afastar, vamos adiante nas águas mais fundas. E eles agora se afastam depois de ter ensinado a multidão. Jesus agora afasta para um lado mais fundo, alguns e diga para aquele homem: agora eu te peço você que vamos pescar, lança a tua rede. Aquele homem então agora indaga Jesus dizendo assim: olha, Senhor, nós passamos a noite toda pescando e nada nos apanhamos, mas sobre a tua palavra eu vou executar a ordem. Esse homem já tendo a obediência, vamos dizer, primeiro por deparar vendo aquele homem ensinando, ele agora obedece, pega seu barco, deixa ali a sua rede e vai ouvir a palavra, e diante do ensino agora pega a obediência, afasta-se do barco, e agora tem uma terceira ordem, né? Lança a sua rede. E Jesus, ele, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Isso é a primeira pesca maravilhosa que Jesus teve, o primeiro encontro que Pedro teve com Jesus. E agora Pedro lança a sua rede e ele vai buscá-la, ela está pesada, ela está, entendeu? E ele junta ali e eles começam a ver que aquela rede já não volta vazia. E eles se deparam, nossa, quanto peixe! E foi uma felicidade enorme. Quando você olha, Lucas fala que o barco estava quase indo a pique, porque era muito grandes os números de peixe, ao ponto deles gritar: traga o outro barco. E naquela euforia, naquela alegria que ele estava por acolher agora tanta abundância, tanto tempo, surge nele um temor, e vem na mente dele daquele que havia dito para ele: lança a tua rede à sua direita. E na hora ele cai em si e olha para Jesus e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador, e o Senhor é um homem puro, um homem santo. Ali Pedro já se declara mais uma vez para Cristo, dizendo assim, ele mostra a grandeza de Cristo e reconhece o quão falho ele era. E eu acredito que Jesus mais uma vez se apaixonou pela atitude daquele homem, porque se há uma coisa que Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele se apaixona de nós, é quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, quando nós reconhecemos os nossos erros. A Bíblia fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. João fala lá filhinhos, não pequeis, mas se houver pecados, temos um advogado, Jesus Cristo justo. Nas primeiras cartas de João. Então, se há uma coisa que Jesus se apaixona, é pelo caráter do homem, de reconhecer que é falho, porque grande é Deus, maior é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós dependemos deles em tudo. Então Pedro aqui agora tem um reconhecimento,
E agora se Jesus olha para ele e diz: olha, eu quero fazer de ti um pescador de homem, eu quero fazer de ti um profeta. E Pedro agora deixa tudo, abandona seu barco e vai seguir o seu ministério, e vai ter um ministério com Cristo durante a passagem de Jesus Cristo aqui pela face da terra. No momento que Cristo, o Filho de Deus, estava cumprindo o ide do Pai, estava cumprindo a vontade do Pai, Pedro estava acompanhando. Pedro era o homem que acompanhava Jesus. Se nós formos buscar a história de Pedro, nós vamos ver que Pedro foi um dos que participou da transfiguração de Cristo, esteve presente e viu. Pedro viu a ressurreição daquela menina, entendeu? Pedro participou de muitos grandes outros milagres com Cristo. Pedro agrediu um soldado. Quando Jesus foi a ser preso, ele sacou da sua espada, cortou a orelha de um homem por nome Malco. Pedro foi um homem que lutou e insistiu que ele estava com Cristo, ao ponto dele olhar para Cristo, quando Cristo um dia chega na mesa e fala assim: olha, essa noite todos vocês vão escandalizar comigo. Aquele homem pula e salta: todos esses aqui vão escandalizar, mas eu não. Pedro tinha aquela convicção, Pedro tinha aquela certeza que eu vou mostrar o meu melhor, eu vou fazer o que é o meu melhor. Pedro tinha a sua certeza, mas Jesus olha para ele e fala: você não, rapaz, antes que o galo cante, tu me negarás, entendeu? Então, penso eu que ele deve ter levado um susto, mas ele acreditou, porque antes ele havia empolgado e apresentado os seus irmãos, achando que ele era maioral do que eles. Mas a Bíblia vai nos contar que houve a crucificação de Cristo, houve-se aquilo que cumpriu os dias que Cristo teve, se entregou, foi crucificado, foi morto, e agora os discípulos e Jesus agora foi sepultado, tirado da cruz, levado para o sepulcro. E Pedro agora se encontra numa ocasião só, onde o texto a qual nós lemos agora da pesca, onde Pedro fala assim: vou pescar. Esse homem que há tanto se experimentou do poder de Deus, esse homem que tanto se buscou, agora se encontra num sentimento abatido, agora se encontra num sentimento culposo, caído, porque cumpriu aquilo que Jesus falou com ele: antes que o galo cante, tu me negarás. E realmente houve o cumprimento, a decepção, a tristeza entrou no coração daquele homem, e ele agora se afligiu e se recuou. E só que ele era uma pessoa influente. Não pensa você que não tem alguém te observando. Uma das coisas que eu costumo dizer, que nós cristãos somos espelho para outras pessoas. Por mais falho que você acredita que você é, tem alguém te observando. Tem alguém olhando para você e querendo a posição que você está. Tem alguém olhando para você e querendo ouvir uma palavra. Por mais que ele te critique, te aponta, mas ele sabe que você serve um Deus que pode todas as coisas. Na primeira oportunidade, ele vai te procurar e vai te pedir um conselho. Ele vai te achar. Mas Pedro diz: as coisas se passou. Lá no capítulo 5 de Lucas fala que ele deixou-se tudo. Só que agora a tristeza dele, ele vai reanimar aquilo que ele havia largado de lado. Eu quero voltar para aquilo que eu fazia. Eu quero ser praticante, porque dentro de mim houve uma decepção comigo. Tanto que eu lutei para defender Cristo, cortei a orelha de um, fui repreendido por ele, falei que ia brigar com o outro, ele disse que eu ia negar ele estava certo, e agora ele se foi, e eu estou aqui nessa solidão. E Pedro agora, a Bíblia diz que ele vou pescar, e os outros também vamos contigo. Uai, mas se eu vou parar, vocês vão parar comigo também? E quando eu observo esse texto, que a Bíblia vai nos contar que ele estava nu. Eu falei: nossa, que situação, né? Então você pode perceber que o homem estava numa situação meio desagradável, ao ponto tão decepcionante de estar no meio de outros homens pescando e de um jeito despido. Mas dentro de Pedro havia uma chama, mas a tristeza havia colocado ele para baixo, a angústia havia colocado ele para baixo. O ministério de Pedro parece que havia se acabado.
O ministério de Pedro parecia que tinha fracassado. Às vezes nós não entendemos a maneira que Deus está falando, não entendemos o porquê que ficamos num deserto ao ponto de sentir o desejo de querer voltar da onde Deus nos tirou. Não entendemos. Passa uma solidão, um sentimento culposo que nos traz ao ponto de nós pensarmos que, como Elias, vou voltar lá nos Reis, capítulo 19, a história de Elias, que depois de ter afrontado os deuses de Baal, os profetas de Baais, depois de ter afrontado aqueles homens dizendo: clama mais alto, quem sabe o Deus de vocês está dormindo. Ele zombava durante meio-dia, e depois ele foi lá e provou, falou: mostra do céu fogo. E a Bíblia nos conta do que Deus lançou sobre o... Só que aí Jezabel agora manda uma notícia para aquele homem, dizendo para ele assim: olha, fala para ele que eu vou fazer assim como ele fez com os meus profetas. A tristeza daquela palavra chegou ao coração de Elias. Elias agora, um homem de Deus, com um sentimento como Pedro, de ministério acabado. A Bíblia diz que ele procura o deserto e caminha como se fosse um caminho de um dia para dentro do deserto, decepcionado. Eu não sei a que nível você está chegando, que tipo de sentimento tem te pegado, qual é a circunstância que tu tem enfrentado, qual é a decepção que tem te batido na tua porta, que tipo de sentimento está tentando te ocultar, a te levar ao passado. Eu venho nessa noite, na autoridade do nome de Jesus Cristo, dizer para você que o teu chamado está de pé. Aquele que te chamou, ele não perdeu você de vista. Pedro estava lá em alto mar, passou a noite pescando e não pegou nada, porque estava com um sentimento de derrota, porque estava com um sentimento abatido. Elias, depois de uma grande vitória, agora está lá debaixo de um pé de zimbra, há um dia dentro do deserto. Xarabacanda labaçuias. Jesus, quando Ele nos chama, irmãos, Ele não perdeu a nossa direção. Lembra do cego, capítulo 9 de João, de nascença, o tamanho da confusão que aquele homem, que Jesus gerou na vida daquele homem. Parecia que por dar a visão ele, Jesus olha para aquele homem, você entendeu? E agora aquele homem é expulso pela sua família, ele é expulso pela cidade, ele é expulso por todos. Mas no versículo 35 do Evangelho de João, você vai ver que Jesus, quando soube que ele tinha sido expulso, foi atrás dele. Aquele homem estava com uma tristeza, e Jesus foi até ele. Pedro, volto nesse texto, é o Senhor. Simão Pedro, é o Senhor. E a Bíblia diz que Pedro se veste, se lança e desce o braço a nadar, 90 metros nadando. Olha, quase 200 covoadas, a Bíblia vai falar, né? É de 90 a 100 metros. O barco estava à margem, e Pedro agora se lança. Eu falei: eu não vou nem esperar o barco vir, vou primeiro. Eu vou ter um diálogo primeiro. Queridos, eu venho dizer para você que Jesus não perdeu você de vista. O sentimento no carnal, muitas vezes eles querem colocar nós para baixo. Palavras negativas, pessoas que nos compreendem, querendo saber que Deus nós servimos, pessoas que olham para você e desacreditam no teu ministério e quer te rebaixar, quer te colocar para baixo, ao ponto de você entender que você acredita que você não vai ter mais solução. Eu me lembro uma vez que eu congregava, eu já até testifiquei isso em outras ocasiões, mas surgiu, um dia eu fui à igreja e apresentar a semana da igreja,
e para o pastor central, que era uma congregação, então levava, toda semana você tinha que ir lá apresentar o culto, entendeu? As ofertas, o dízimo, entendeu? Te levar tudo para a sede. E eu topei com aquele pastor, e ele me chamou lá em cima, e como é que você está? E ele falou, a partir de hoje eu quero que você vai congregar lá na igreja, porque o irmão precisa ser consagrado. E eu estava 1 ano e 10 meses na frente de uma igreja, dirigindo uma igreja, entendeu? Começamos com 12 pessoas e cheguei, quando paramos, estava com 18 pessoas. E eu olhei para aquele pastor assim, num sentimento na hora, falei, poxa, o que estou fazendo? Porque não, o irmão precisa ser consagrado. E quem me impulsou no lugar tinha sido a pessoa dele. Foi lá e me impulsou e falou, você vai fazer tudo que você aprendeu. Eu concordei com ele, irmão. Só que quando eu saí daquela sala, o pensamento mudou tudo. Eu já não queria mais ter aquela... Porque me bateu um sentimento de perca, de derrota, de ser visto como pobre. Porque a visão, na lógica foi dito para mim, você não é uma pessoa que não tem um carro, não tem uma moto. Que influência você vai ser para outras pessoas? Então eu preciso que você entregue a igreja e vá congregar lá com outro, entendeu? Na outra congregação. Beleza, fui no culto, isso foi numa segunda, passou o culto na quarta-feira, que era o culto de ensino. Sexta-feira, quando foi no domingo, aquele culto cheio, eu olhei e aí narrei, terminou o culto, falei, esse foi o último culto. O que foi o último culto? O pastor falou para mim assim, só que eu aconselho vocês procurar qualquer ministério, menos esse, porque eu estou saindo fora. Sentimento amargurado, irmão. Falei palavras horríveis contra esse pastor, entendeu? Xinguei, para ser real. E no meu pensar eu estava certo. Eu estava com a palavra, eu tinha razão. Eu tinha, no meu ponto de vista, eu tinha uma defesa. Eu tinha a palavra de Deus. Eu não pequei, eu estou dentro da palavra. E como é que eu vou fazer? Durante uns 2 meses, irmãos, se passou. Um dia na manhã, chega alguém na minha casa. Não era nem 6 horas da manhã. Me chamaram e eu fui atender. Era um senhor, e pai, batendo papo. Chega para cá. E ele falou assim... Eu falei, você quer oração? Porque lá tinha na chácara onde é que eu morava, tinha uma placa, Tenda dos Milagres, onde é que ele fazia a vigília, né? Então sempre aparecia alguém pedindo oração. E eu falei assim, quer oração? Eu estava meio dormindo ainda, lavei o rosto. Ele também. Aí ele falou, eu sou um carreteiro, eu estou indo para Porto Velho, a cidade lá da que eu moro é Ji-Paraná. E de Ji-Paraná a Porto Velho é 360 quilômetros, né, Marquinhos? Aqui, meu irmão. E ele falou, e já era para mim estar lá no porto, já com a minha carreta. Só que eu passei a noite lá onde é que ela está lá parada. E eu preciso falar com você. Eu falei, então chega para cá, você não vou te atrasar mais não. O irmão, mas foi pau naquela manhã, meu Deus do céu. E foi pé, irmão, aquele cara entrou. E eu quis ser valente com ele. Aí eu percebi que ele veio usar. Aí ele veio e deu um grito tão forte. Ele falou, homem, eu não vim aqui discutir a palavra do Senhor. Eu vim aqui dizer para você, te humilha-te, homem. Porque quem te humilha, Deus exalta. Mas quem se ensoberbece, Deus abate. Tu é um homem que tocou no anjo que eu pus dentro dessa cidade. As minhas bênçãos chegam à porta da tua casa e tu não pega porque tu agiste errado. Com ele trato eu, homem, não é tu. Eu tenho uma obra contigo. Mas vim aqui te dizer para você te humilhar. Vai até ele, peça a ele o perdão. Aquilo me bateu um temor, irmão. Falei com a minha esposa, rápido, dobra o joelho aqui juntamente com meus filhos, tá? E você ora por mim. Tem um óleo? Tem. Eu fui lá no quarto, peguei o óleo. Aí já não teve mais discussão, porque muitas das vezes a gente quer ter razão diante da circunstância, irmão. E eu parei, refleti. Ele falou, peça para ir, chega lá, confessa para o homem, te xinguei, agi dessa forma, fala tudo. Porque ele é de Deus, Deus vai ter com ele. Agora você também. E eu, sem perda de tempo,
despedi daquele homem, ele embarcou no caminhão dele, foi-se embora, nunca mais vi ele. Ele era um carreteiro. E, enfim, fui até esse homem. Mas o sentimento, irmão, eu continuei congregando. Tomava Santa Ceia nas outras igrejas, entendeu? Congregando assim, era crente de ir na igreja do pastor hoje. Como eu tinha uma vigília que era em 15 dias, então lá tinha às vezes 5, 6 ministérios. Diversos pastores me chamavam, vai na minha igreja, vamos congregar comigo, vamos lá. Não, irmão, estou orando. Aí foi onde esse pastor que eu congregava com ele me procurou, entendeu? Ficou, estou sabendo que você está parado. Eu falei, não estou parado. Não, você está. Quem fica em casa está parado. E aí fui congregar com esse homem, entendeu? Fui ser funcionário até da igreja. Fiquei 10 meses sendo funcionário até da igreja. Na época não foi. Mas o que eu quero dizer, irmão, voltei até aquele pastor. Ele me viu, ele se alegrou. Como é que você está? Tudo bom? E eu falei assim, tá legal, pastor, que benção. Aí eu estava com um capacete, que eu já tinha ganhado uma Hebezinha. Aí ele olhou assim para mim, nossa, você já parece que está com uma moto, com capacete. Eu falei, Deus me deu uma moto. Aí vamos lá em cima, eu quero falar com você. Aí eu subi para cima, fui conversar com ele. Eu falei, pastor, mas hoje eu vim aqui. O senhor lembra aquele dia que eu estive aqui, que o senhor mandou eu ir para procurar? Sim, lembro. Ele falou, pois é, eu concordei com o senhor, mas quando eu desci ali para baixo, o meu pensamento foi outro. O sentimento veio dentro de mim, eu xinguei o senhor de desgraçado, xinguei o senhor, falei que o senhor não valia nada. Cheguei diante da igreja e mandei cada um que procurasse uma igreja. E ele se assustou. E eu olhei para ele e falei assim, eu descobri que o errado, o ignorante sou eu, porque Deus me repreendeu. E eu vim até o senhor pedir o perdão do senhor pela atitude que eu tomei errada. Aquele homem chorou na hora assim, parou, ele tinha um negócio de você conversar com ele, ele está folhando um jornal. E aí parou na hora, olhou para mim e falou, meu filho. Eu falei assim, Deus falou que o senhor é um anjo que ele pôs nessa cidade. E como o senhor trata ele, no tempo dele ele te visitará. Mas eu quero as minhas bênçãos, pastor. Eu quero morar no céu. Meu filho, eu não tenho nada, nenhum sentimento de culpa. Eu nem sabia que estava acontecendo isso. Vem aqui, eu falei, senhor pode orar por mim? Posso, dobrei o joelho. Ele orou e me abençoou. E aquilo foi outro nível. Então o sentimento, ele nos leva a tomar atitudes. Se Deus nos dá pessoas para nos repreender, queremos voltar ao passado. Deixamos o velho homem nascer dentro da gente. As práticas mundanas quer voltar. Queremos agir, queremos compartilhar como se nada. Por quê? Porque acreditamos que agora estamos longe de Cristo. Porque agora o pastor não está me vendo. Porque agora, entendeu? E há muitas condições que surgem em nossas vidas que queremos dar o passo para trás. E Pedro diz, vou pescar, e estava incentivando outras pessoas a ir pescar. Esse pescar, Lucas está falando aqui, eu comecei o texto dizendo para você, que Jesus disse, vou fazer você pescador de homens. E ele, em certas ocasiões, ele diz, nós deixamos tudo pelo Senhor. Até agora o processo de Cristo fazer a transação, enquanto Cristo foi ao inferno, tomar a chave da morte, pregar para os mortos, vamos dizer assim. Pedro estava causando lá cá fora, mas Jesus não o perdeu de vista. Jesus preparou um banquete. Eu venho dizer para você que o banquete Deus tem preparado para você. Não deixe o sentimento falar mais alto dentro do teu coração. Não deixe a tua influência carnal falar mais alto. Não queira olhar para o passado. Não queira olhar para as coisas que um dia te pôs para baixo, ou que um dia você acreditou que prosperou, mas agora acordei e saí fora e agora vem novamente. Não vou continuar com esse ministério, não vou continuar com essa oração, não vou continuar com esse jejum, não vou fazer mais parte desse ministério. Eu venho dizer para você que isso é um sentimento culposo. Isso é uma voz alheia que tem soprado para te envergonhar. Mas nessa noite o Senhor te renova as tuas forças. Eu venho nessa noite dizer para você que nessa noite o Senhor te enche. Coloca de pé, igreja. Rabacanda labassurianda labacaias.
Deus não te perdeu de vista. Deus não te perdeu de vista. Ele não investiu em você ao ponto de te largar simplesmente caído, achando que não é ninguém. Você é alguém sim. Foi Ele que te chamou. É Ele que tem te dado as oportunidades aonde você tem passado. É Ele que tem te colocado. Ele tem te observado. Ele tem te visto. Não perca a esperança. Erga a tua cabeça. Se movimenta, porque Deus é contigo. Eu quero orar por você. Curva a tua cabeça. Deixa o Espírito Santo falar dentro de você. Deixa o Espírito Santo mover por você. Meu Deus, quantas das vezes sentimos culposo, Deus, porque queremos fazer mais, porque queremos jejuar, e muitas das vezes somos pegos por um café, Senhor, que ao menos percebe, nós já tomamos aquele café, e no nosso ego dizendo que hoje eu ia jejuar, e nos sentimos fracos, ao ponto de pensar que não somos capazes de transmitir a Tua palavra, ao ponto de pensar, Senhor, que não temos força. Meu Deus, aqui está a Sua igreja, os Teus filhos. Quem sabe um sentimento tem entrado no coração, dizendo: não tenho prosperado, pensei que as coisas iam andar diferente, mas parece que estou parado, ninguém me vê. Senhor, eu tenho dito para a Tua igreja que o Senhor está vendo. Eu trouxe essa palavra a qual o Senhor me deu. O Senhor sabe que eu tinha uma palavra nessa noite separada. O Senhor tinha me dado uma palavra para ministrar sobre Eliseu, o chamado de Eliseu. Mas o Senhor me trouxe essa palavra, Senhor, no período da tarde, quando aquele jovem chorava, dizendo: não tem mais jeito para mim. Senhor, eu disse para ele que há um jeito, e nessa noite eu digo para a Tua igreja: há solução sim. Tens alguma coisa para comer? Tens alguma coisa para comer? Foi a pergunta que o Senhor perguntou àqueles homens, Pai, aos discípulos, enquanto ele estava agindo com as forças, não tinha nada para comer. Mas enquanto você estiver debaixo da nuvem, saiba você que o maná do céu cairá fresquinho todo dia. Não saia debaixo da nuvem do Senhor. Não saia debaixo da direção. Quem te pôs nesse templo foi Deus. Quem te colocou nessa igreja foi Deus. Quem te chamou foi Deus. Às vezes você pensa que foi o homem. Não, foi o Espírito do Senhor que te conduziu a este lugar. Você é uma voz neste lugar. Você é influência neste lugar. Tu és profeta, tu és vaso. Deixa o Espírito do Senhor se revelar na tua vida. Deus quer falar contigo na madrugada. O teu sono tem sido perdido, é o Senhor te convidando. Leia a minha palavra. Estarei revelando coisas que aos olhos do homem não se vê, mas revelarei ao teu coração. Trarei a ti te fiou com ti remandar com diribasuia. Tu és mei que flor mandaias. Tu é meu, alá e te como as névias. Eu disse que farei de ti pescadores de homem. Anderraço e andaraias, tu és profeta. Deus salvará vidas através de você. Em nome de Jesus, não perca a esperança. Deus abençoa teus filhos, fortalece eles, dá o alimento a qual eles precisam, assim como tu alimentaste, Pai, Pedro naquela hora. E na primeira mensagem dele,
Senhor, ele ganhou mais de 3.000 almas no dia do Pentecoste. Recantará surianda labacaia. O tempo é meu. Anamassurianda labacaias. Tu vê o hoje, eu vejo o amanhã. Xaracandarabacaya. Oh, aleluia. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Alacandará e assurianda leberrai. Xalabacandoruiquem deflaço manaias. Eu mudo, eu ajo, eu entro aonde lá que ó subianda labacaias. Tu não imaginas. Derraço viande covas névias. Vou visitar aquele araia choreanda labacaias, para tu saber aí que flaço e ando como as neve, que nessa noite falei contigo. Vou visitar e tu verá o que vou fazer. Ando como anaias. Deus, em nome de Jesus, se revela a teus filhos. Traga, Senhor, sobre nós, Pai, os frutos do teu Espírito. Traga mansidão a teu filho que precisa, Senhor, ser manso. Traga, meu Deus, recalabassurianda labacai, os frutos do teu Espírito, Deus, a paz, o amor. Espírito Santo, derrama sobre nós dons espirituais nessa noite. Batiza com teu Espírito, Deus, essa vida, Senhor, esse homem, essa mulher. Enche ele nessa noite com teu Espírito. Traga variedade de línguas, ó Pai. Esse é o Deus que por um tempo não se fala, Senhor. Enche, Deus, enche a tua igreja nesse momento. Enche a tua igreja, Espírito Santo. Visita os teus filhos agora. Fecha as feridas. Calabachurianda labacaia. Seja batizado com o Espírito Santo nessa hora. Fala em mistério agora, em nome de Jesus Cristo. Abra a tua boca e começa a falar em línguas estranhas. Comece agora em nome de Jesus. Comece agora, recebe variedade de línguas. Rabandaga surianda labacanda labacheias. Pelo poder do nome de Jesus. Traga sobre nós, meu Deus, uma unção diferente nessa noite. Traga sobre nós encorajamento, Senhor. Traga sobre nós, meu Pai, postura, para que nós possamos, ó Deus, edificar, Deus, aonde passamos. Erga a nossa fé, Senhor. Traga sobre nós, ó Pai, a fé. E no nome de Jesus, Pai, que eu libero as